É isso aí, pessoal. Vamos lá. Vamos dar uma pausa aqui de fundos imobiliários e vamos falar de Petrobras. Estou gravando esse vídeo aí numa terça-feira, 27 de agosto, tá? Mercado aí em queda para Petrobras, uma quedinha de 0,78 agora, já teve ali uma queda também de 1%, mas ontem, segunda-feira, a gente teve uma valorização expressiva nos papéis de Petrobras, tanto em PET3 e PET4, e aí eu vou pegar essa situação para poder comentar um pouquinho o que aconteceu com Petrobras e trazer ali uma sacada que faz sentido para quem está pensando ali em investir em ações ou até mesmo já investe em ações, um ponto de atenção que é preciso ter. Mas antes de entrar no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força pro meu canal. Se você não é inscrito ainda, aproveita, se inscreve aí, deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade que eu lançar, já clica aí no sininho. E aproveito para comentar que na descrição desse vídeo eu estou deixando alguns links que podem ser interessantes para você. Estou deixando o link para uma mentoria individual comigo. Estou deixando o link da minha comunidade de milhas e investimentos e também estou deixando o link para o meu curso de fundos imobiliários. Galera, então vamos lá. Petrobras hoje aí batendo 39,25, estou pegando o Petri 4, tá? Uma queda ali de 0,81%. E daí a gente teve essas manchetes ontem ganhando muita força. Ações da Petrobras disparam 9%, entenda motivos. Petrobras salta 9% e ganha 41 bi de reais de valor com ações elevadas e alta do petróleo. Valor de mercado da Petrobras salta uma prio, né? O quanto a Petrobras valorizou no dia de ontem equivale ali à capitalização da PetroRio e ultrapassa 541 bilhões de valor de mercado. Galera, basicamente a gente teve dois movimentos aqui, tá? O primeiro deles, alta ali do preço de petróleo. Não à toa, a gente teve isso também reverberando nas outras empresas ali de petróleo. Então a gente teve 3R ali com uma alta de 2%, tá? Recôncavo batendo aí 2%, Prio subindo ali 0,43%. Então a gente teve de fato uma alta no preço do petróleo, uma alta no barril de petróleo, justamente por causa do que tem acontecido lá no Oriente Médio, todos aqueles problemas que tem rolado por lá, os ataques, enfim. Então isso acabou fazendo com que o Líbano interrompesse ali a produção de petróleo. Isso acabou, querendo ou não, isso acaba gerando uma certa escassez de petróleo e daí o preço sobe. Então a gente teve o Brent batendo acima de $80 o barril. E querendo ou não, isso acaba trazendo um impacto positivo para as ações. Então quando a gente olha as empresas de petróleo, a gente teve esse primeiro ponto que foi justamente a interrupção ali do petróleo lá no Líbano, que acabou jogando o Brent para cima, e isso, querendo ou não, acaba jogando o preço da ação para cima, tá? Então, a gente vê outras petroleiras aqui também apresentando alta. Só que aí entra o segundo ponto, que é o seguinte, ó, recomendação de bancão gringo. Então, a gente falou desse primeiro ponto, tá? Que foi o avanço do barril de petróleo, mas teve recomendação. O Morgan Stanley soltou ontem uma recomendação de compra de Petrobras. Então, ó, a Morgan Stanley elevou a recomendação para os ADRs, ou seja, os recibos da Petrobras que são negociados lá no mercado americano. Então, a gente teve uma elevação do preço-alvo, saindo de $18 para 20, um potencial de 39%, um potencial de upside, um potencial de valorização de 39%. Galera, esse é um ponto que sempre acontece no mercado. Uma ação acaba reagindo de forma positiva ou negativa toda vez que a gente tem uma liberação de notícia como essa. Uma casa grande, um bancão grande fazendo recomendação de compra, a ação valoriza. Uma casa fazendo uma recomendação de venda, a ação desvaloriza. Então ontem a gente teve dois pontos. A alta do barril de petróleo e acabou pegando também outras empresas do setor, mas aqui em Petrobras a gente teve uma puxada muito forte por conta da recomendação do Morgan Stanley, tá? Aqui na Suno a gente também tem esse comentário, tá? E aí, além da gente ter ali uma recomendação de compra, uma subida de preço-alvo ali pelo Morgan Stanley, o Morgan também projeta dividendos extraordinários. Beleza? Então, a gente teve aqui a elevação para $20 por papel. E além disso, o banco tem um certo otimismo com dividendos extraordinários da Petrobras que ainda serão pagos.
Então, o que a empresa está apontando ali, tá? Além dos dividendos, o Morgan Stanley também aponta que outro fator positivo para a empresa deve ser a diminuição de ruídos acerca da nova CEO, a Magda Chambriand, tá? Então, o mercado aqui acabou reagindo a essa recomendação de compra do Morgan. Então, uma projeção de um cenário favorável, uma projeção de dividendos maiores, um potencial de upside mais alto, tudo isso acabou fazendo com que houvesse muita mexida no mercado. Então, diante disso, a expectativa dos analistas é de um potencial retorno de 60% para a Petrobras, sendo 37% em relação à valorização das ações, 16% de dividendos regulares e 7%. Pessoal, isso aqui é uma expectativa do Morgan, tá? É o racional do Morgan Stanley por trás de Petrobras. Entenda que isso sempre acontece no mercado. O mercado reage quando a gente tem notícias desse cunho. Um banco sugeriu compra, a ação valoriza. Um banco sugeriu venda ou diminuiu o preço-alvo, a ação desvaloriza. É muito importante a gente entender os fundamentos do negócio, tá? Quais são os riscos, o que está envolvido, quais são os múltiplos, PL, ROI, ROIC, como é que está a alavancagem, como é que está o perfil da dívida, como é que está o histórico de lucro. Tomem cuidado para não entrar num negócio baseado em notícias, tá? Justamente porque notícias vão trazer expectativas e o mercado reage com base em expectativa. Anota essa frase. O mercado é movido à expectativa. Tá? Então, se eu tenho uma expectativa positiva, eu vou ter uma tendência de valorização. Se eu tenho uma expectativa negativa, eu tenho uma tendência de desvalorização. Tá? Então, olhem sempre para os fundamentos. Vejam como é que estão os números, se a empresa está saudável, quais são os riscos. Aqui em Petrobras, a gente está falando de uma empresa que é de commodity, então depende como é que está ali toda essa questão geopolítica, como é que está a questão de demanda energética, depende de alguma forma economia, também. E um outro ponto muito forte aqui em Petrobras é a questão do governo. Quem entra em Petrobras, quem investe em Petrobras, tem um governo como sócio. E a gente sabe que o governo faz muita manobra na Petrobras, e dependendo do governo, essas manobras acabam ficando até muito acentuadas. Então, é importante entender todos esses riscos, entender todos esses pormenores antes de sair comprando, viu que valorizou e vai sair comprando, tá? Então, muito cuidado, porque o mercado reage a isso. E hoje, a gente está observando uma queda. Eu não me espantaria se a gente fechasse com o dia em queda por conta de correção. Então, teve uma valorização muito forte. O pessoal, no dia seguinte, faz o que a gente chama de realização de lucros, tá? E daí a gente acaba tendo um certo volume maior de vendas e daí a gente vê uma desvalorização. Então, Petrobras subiu por conta da subida do barril, mas fortemente puxada ali por conta da recomendação do Morgan Stanley. E o que eu te digo? Cuidado com esse tipo de notícia para você não fazer um giro, não fazer uma movimentação sem a menor necessidade. Beleza? Então, era isso que eu queria trazer para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro. Reforço os pedidos que eu fiz aí no início do vídeo. Deixa aí seu like, se inscreve, clica aí no sininho. Caso você tenha interesse na mentoria, na comunidade ou no curso de fundos imobiliários, basta acessar os links que estão na descrição do vídeo. Beleza? Então, galera, era isso. Obrigado pela atenção. Nos vemos no próximo conteúdo.